Capítulo 5º. Do desenquadramento. Artigo 115. O desenquadramento do CMEI será realizado de ofício pela autoridade administrativa ou mediante comunicação do contribuinte. Parágrafo 1º. O desenquadramento do CMEI não implica a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Parágrafo 2º. O desenquadramento do CMEI mediante comunicação do contribuinte à RFB, em aplicativo disponibilizado no portal do Simples Nacional, dar-se-á. Inciso 1º. Por opção do contribuinte, caso em que o desenquadramento produzirá efeitos. Alínea A. A partir de 1º de janeiro do ano calendário, se a comunicação for feita no mês de janeiro, ou. Alínea B. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, se a comunicação for feita nos demais meses. Inciso 2º. Obrigatoriamente, quando o contribuinte. Alínea A. Ao ferir receita que exceda, no ano calendário, o limite de receita bruta previsto no caput ou no parágrafo 1º do artigo 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que o excesso se verificou, e o desenquadramento produzirá efeitos. Item 1. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente àquele em que o excesso se verificou, desde que este não tenha sido superior a 20% do limite previsto no caput ou no parágrafo 1º do artigo 100. Item 2. Retroativamente a 1º de janeiro do ano calendário em que o excesso se verificou, se este foi superior a 20% do limite previsto no caput do artigo 100, é. Item 3. Retroativamente ao início de atividade, se o excesso verificado tiver sido superior a 20% do limite previsto no parágrafo 1º do artigo 100. Alínea B. Deixar de atender a qualquer das condições previstas no artigo 100, caso em que a comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente àquele em que descumprida a condição, hipótese em que o desenquadramento produzirá efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência do fato. Parágrafo 3º. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à RFB equivalerá à comunicação obrigatória de desenquadramento da condição de MEI, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Se houver alteração para a natureza jurídica distinta do empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil. Inciso 2º. Se for incluída no CNPJ atividade não constante do anexo 11 desta resolução, ou. Inciso 3º. Se a alteração tiver por objeto a abertura de filial. Parágrafo 4º. O desenquadramento de ofício dar-se-á, quando, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 101. Inciso 1º. For constatada a falta da comunicação a que se refere o parágrafo 2º, com efeitos a partir da data prevista nas alíneas A ou B do inciso 2º, conforme o caso. Inciso 2º. For constatado que o empresário não atendia às condições para ingresso no CMEI, previstas no artigo 100, ou que ele tenha prestado declaração inverídica no momento da opção pelo CMEI, nos termos do parágrafo 2º do artigo 102, hipótese em que os efeitos do desenquadramento retroagirão à data de ingresso no regime. Parágrafo 5º. Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, o desenquadramento do CMEI. Inciso 1º. Ocorrerá automaticamente no momento da apresentação, pelo contribuinte, da comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional ou do registro da exclusão de ofício, no sistema, pelo ente federado. Inciso 2º. Produzirá efeitos a partir da data de início da produção de efeitos relativa à sua exclusão do Simples Nacional. Parágrafo 6º.
o contribuinte desenquadrado do CIMEI passará a recolher os tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início da produção dos efeitos relativos ao desenquadramento, observado o disposto nos parágrafos 7º a 9º. Parágrafo 7º. O contribuinte desenquadrado do CIMEI excluído do Simples Nacional ficará obrigado a recolher os tributos devidos de acordo com a legislação aplicável aos demais contribuintes. Parágrafo 8º. Na hipótese de a receita bruta auferida no ano calendário não excederem mais de 20% os limites previstos no artigo 100, conforme o caso, o contribuinte deverá recolher a diferença, sem acréscimos, na data do vencimento estipulado para o pagamento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional relativos ao mês de janeiro do ano calendário subsequente, calculada mediante aplicação das alíquotas previstas nas tabelas dos anexos 1º a V desta resolução, observado, para inclusão dos percentuais relativos ao ICMS e ao ISS, a tabela constante do anexo 11 desta resolução. Parágrafo 9º. Na hipótese de a receita bruta auferida no ano calendário excederem mais de 20% os limites previstos no artigo 100, conforme o caso, o contribuinte deverá informar no PGDAS-D as receitas efetivas mensais, e recolher as diferenças relativas aos tributos com os acréscimos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º. Artigo 116. O empresário perderá a condição de MEI nas hipóteses previstas no artigo 115, e deixará de ter direito ao tratamento diferenciado e se submeterá ao cumprimento das obrigações acessórias previstas para os demais optantes pelo Simples Nacional, caso permaneça nesse regime, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo único. Na hipótese de o empresário exceder a receita bruta anual de que trata o artigo 100, a perda do tratamento diferenciado relativo à emissão de documentos fiscais previsto no artigo 106 ocorrerá. Inciso 1º. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter excedido o referido limite em mais de 20%. Inciso 2º. A partir do mês subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de ter excedido o referido limite em mais de 20%.